Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite e vamos descobrir o que Deus tem para nós. O ano passado foi um ano muito diferente. Nós imaginávamos que 2021 fosse diferente, mas está seguindo a mesma ordem de coisas do ano passado. Mas em toda a minha vida, o ano passado eu tive um encontro diferente com Deus. Deus falou ao meu coração algo especial. E é exatamente sobre o que Deus falou comigo que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu estava fazendo caminhada e, para mim, o momento de caminhada é um momento especial. É onde eu estou concentrado na minha atividade física, mas também é um momento que eu começo a contemplar as maravilhas de Deus. E naquela manhã não foi diferente. Eu tinha um desafio, estava preparando um sermão, e era um sermão para apresentar para os jovens, e Deus me revelou coisas maravilhosas com relação à maneira como eu, na condição de pai, na condição de esposo e principalmente na condição de pastor, devo tratar as pessoas e, em especial, os jovens. Então, nessa noite, o tema proposto para a nossa reflexão é para conquistar os jovens. Nós sempre queremos e buscamos conquistar almas para Cristo e em especial, os jovens. O que às vezes nós esquecemos é a forma correta, segundo a Bíblia, que podemos usar para conquistar os jovens para Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia nesse momento, no capítulo 20 de Atos, versículo 7. Nós vamos ler dos versículos 7 até o 12. E depois vamos entender coisas maravilhosas com relação a esse texto. Vamos ler. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçou-o e disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partiu o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até o alvorecer. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Amém? Louvado seja Deus por esse registro tão maravilhoso, tão especial. Paulo chega em Troade de passagem. A palavra de Deus diz que na manhã seguinte, Paulo deveria continuar sua viagem missionária. A palavra de Deus diz que também era o primeiro dia da semana, portanto, era um domingo. E Paulo não perdeu a oportunidade para ensinar a igreja em Troade. Troade tinha um significado muito especial para Paulo. Era uma cidade portuária e o evangelho havia sido pregado ali anteriormente pelo próprio apóstolo Paulo. Então ele tinha uma afinidade muito especial com esses irmãos de Troade. Paulo
diferente de muitos pregadores de hoje, ele tinha um profundo amor pelas pessoas. E quando tinha oportunidade de estar com elas, ele não poupava tempo. Paulo era diferente de muitos pregadores de hoje, que estão encurtando suas conferências, estão encurtando os seus sermões, simplesmente por uma questão de comodidade. É difícil você ver um pregador hoje fazer a conferência como faríamos anteriormente, sexta, sábado e domingo. Geralmente a gente tenta antecipar, não, domingo à noite não vamos fazer não, vamos fazer aqui uma coisa aqui de manhã, até meio-dia a gente se libera e volta para casa. Afinal de contas, estamos muito cansados. Paulo não era assim. Paulo, ele tinha a maior satisfação de estar junto com a igreja. Fala sério, se você estivesse no lugar de Paulo, estivesse de caminho para uma outra cidade, você passaria a noite toda em reunião, sabendo que no dia seguinte você teria que viajar? Paulo, quando ele diz assim, eu me gastei e me deixei gastar por causa do Evangelho, ele estava falando exatamente dessa disposição que ele tinha de ensinar, de instruir, de cuidar da igreja. Então, mesmo tendo que partir no dia seguinte, ao invés de fazer como muitos fazem hoje, encurtar o sermão, encurtar a pregação, encurtar o culto, o apóstolo Paulo faz diferente. O apóstolo Paulo prega e prega a noite inteira. Mas o que eu quero chamar a atenção de você nessa noite não é para o tempo do sermão do apóstolo Paulo, mas sim pela maneira, mas sim pela forma, pela atitude de Paulo e da igreja para com um jovem chamado Eutico. Um jovem que gostava de participar dos cultos. Um jovem que, apesar de estar na igreja, ele tinha muita facilidade de se distrair com as coisas que acontecem fora da igreja. E essa distração o levou à morte. Nessa história, eu quero compartilhar com você o que Deus falou ao meu coração sobre a minha responsabilidade de cuidar das pessoas e, em especial, dos jovens. Por isso o tema proposto, para conquistar os jovens. Então vamos lá. O primeiro ponto que aprendemos nesse texto é que a janela não é o melhor lugar para o jovem na igreja. Não é. Por quê? Porque a janela é um lugar que oferece distração. Talvez o jovem Eutico, ele tenha escolhido esse lugar para sentar por causa da ventilação. Vamos imaginar que ele tenha sentado na janela, porque já era próximo da meia-noite e ele já estava cansado mesmo, de fato cansa. Mesmo sendo um pregador extremamente eficiente como era o apóstolo Paulo. Mas a Bíblia diz que esse jovem sentou na janela e dominado pelo sono. Então vamos imaginar um outro fato. Talvez o jovem tenha se sentado na janela para acompanhar o movimento daquela cidade, o movimento noturno da cidade. Ou talvez ele tenha sentado na janela apenas para contemplar a paisagem. Imagina, não era uma cidade pequena, Troade. Era uma cidade importante, era uma cidade grande. Talvez tinha muitas coisas, uma paisagem muito bonita à noite. Ou talvez aquele jovem tenha sentado na janela com o intuito de resistir ao sono que ele estava sentindo. Você pode pensar, pastor, é um absurdo, como é que pode estar com sono e sentar na janela? Não sei, vai entender cabeça de jovem. Jovem pensa cada coisa, tem cada atitude. Você já foi jovem, você sabe disso. Talvez ele tenha pensado que ficando na janela ele ficaria mais atento. Não quero criticar o Eutico por estar na janela.
eu quero dizer para você que ele estava dentro da igreja. E podemos sugerir que esse jovem, ele gostava das programações da igreja. Talvez ele gostasse da palavra, ele gostasse de sermão, talvez ele gostasse dos louvores que cantavam na igreja, talvez ele gostasse de estar junto com a igreja, com os irmãos. Mas naquele momento, ele estava na janela e, movido com um profundo sono, ele dormiu e caiu da janela. Às vezes na igreja, você que é jovem, está me assistindo, você gosta até de sentar no segundo banco da igreja, mas você pode estar sentado mesmo no segundo banco, não está sentado literalmente na janela como estava o Eutico, mas talvez você esteja com esse aparelho na mão e esteja acessando o Facebook, o Instagram. Você não está apenas na janela, você está na avenida. Pode se distrair facilmente. Quando estiver na igreja, meu jovem, tem lugar melhor para você ficar do que a janela. A janela é um lugar de distração. Mas como eu falei, eu não quero falar sobre o jovem na janela, eu quero falar sobre a atitude da igreja e a atitude do apóstolo Paulo. Então vamos lá. Primeiro, mesmo estando na janela, o jovem deve ser o centro do cuidado da igreja. Então, se eu quero conquistar os jovens para Deus, eu preciso tê-los como centro de cuidado da igreja. Se você prestar atenção no texto que foi lido para a base de nossa oração, o versículo 9 diz que assim que o jovem caiu, ele foi levantado morto. Quem levantou o jovem? Quem levantou o jovem? Foi a igreja. A igreja. Então nós entendemos que o jovem, mesmo estando sentado na igreja, a igreja não estava indiferente ao jovem. As pessoas que ali estavam de olho fixo nele. E quando ele sumiu, quando ele caiu, a igreja desce para ajudá-lo. Tem um texto do Espírito de Profecia que eu quero compartilhar com você. Conselhos aos pais, professores e estudantes. Página 165. Diz assim: Deus indicou a igreja como vigia, a fim de cuidar atentamente dos jovens e crianças, e como faz a sentinela, ver quando o inimigo se aproxima e dá o aviso de perigo. Deus, ele indicou a igreja como vigia, a fim de cuidar atentamente dos jovens e das crianças. E nós vimos esse princípio ser cumprido na igreja em Troade. Quando o jovem cai, a igreja imediatamente desce. E a palavra de Deus diz que a igreja o levanta. Igreja, você, dirigente de igreja, você é responsável por cuidar atentamente dos jovens. Não importa o que leva um jovem a se distrair na igreja ou ficar na janela. O jovem, ele foi levantado pela igreja. A igreja de Troade não esperou a iniciativa do pastor para cuidar do jovem. Não. A palavra de Deus diz que a igreja levanta o jovem e ele está morto. Eu pergunto para você que é membro da igreja, aí onde você está associado, quantas vezes você percebeu que um jovem está morrendo espiritualmente falando? Quantas vezes você percebeu, através das postagens que ele faz nas redes sociais,
que esse jovem está perdendo o interesse pelas coisas espirituais, mas ao invés de você ir visitar, você fica esperando o pastor ir primeiro. Deus escolheu a igreja para cuidar atentamente dos jovens e das crianças. Essa igreja de Troade, ela não esperou o comando do pastor, não. Ela desce imediatamente e levanta o jovem. Levanta o jovem Eutico. Irmãos, nós temos que aprender esse princípio para conquistar os jovens para Deus. Nós temos que tomar a iniciativa como igreja. Precisamos cuidar, precisamos levantar, precisamos colocá-los de pé. A inspiração, comentando esse fato, no livro Atos dos Apóstolos, diz assim: no momento, tudo era alarme e confusão. O jovem foi levantado morto, e muitos se acercaram dele, com gritos de lamentações. Esse jovem, apesar de estar sentado na janela, podemos dizer, distraído com as coisas, mas a igreja o amava. E quando a igreja desceu do terceiro andar e viu que o jovem estava morto, a igreja não deixou ele no chão morto. A Bíblia diz que a igreja levantou o jovem, só que ele estava morto. E a igreja entrou em desespero. A igreja começa a chorar, eles começam a plantear, porque você, jovem que está me ouvindo hoje, e que está desviado do caminho de Deus, existem pessoas que choram por você, existem pessoas que lutam por você, existem pessoas preocupadas com você. Esse jovem mesmo morto é o foco da atenção e do cuidado da igreja. A palavra de Deus diz que Paulo fez algo interessante e é o que devemos fazer para conquistar os jovens para Cristo. Então vamos ver 4 atitudes de Paulo. Nós vimos aqui da igreja. A igreja não está preocupada o porquê que ele caiu. A igreja está chorando porque ele está morto. Você tem chorado? Você tem chorado pelas pessoas que estão mortas espiritualmente? Sabe, aquele missionário que pregou aqui no último domingo, Jefferson Silva. O Jefferson, na segunda-feira, me contou uma experiência maravilhosa. Ele era um jovem, a mãe era da igreja e a mãe sempre o convidava para ir à igreja. Mas o Jefferson não queria muito essas coisas de cristão. Ele estava em outra vibe, como se diz os jovens. Ele estava em outro caminho. Porém, um dos sábados, a mãe o convidou para ir à igreja. E quando ele chegou na igreja, no mural da igreja, tinha fotos de várias famílias por quem a igreja estava orando. E sabe, uma das fotos que estava lá era a dele. O Jefferson disse que naquele momento ele sentiu assim, uma coisa diferente. Ele sentiu um cuidado que a igreja tinha por ele. Ele sentiu de forma mais acentuada a preocupação que a mãe tinha por ele. E sentindo o cuidado da igreja, Deus ouvindo a oração de sua mãe, para a glória de Deus, hoje o Jefferson é um missionário, é um obreiro, está na missão. Você não imagina o que esse jovem que está na janela, sentado na janela na tua igreja, você não imagina o que esse jovem que passa o culto todo de frente para o celular, aí na sua igreja, você não imagina o que ele pode se tornar na mão de Deus. Se você como igreja descer, se você como igreja pegá-lo e colocá-lo de pé. Mas vamos descobrir o que acontece. O versículo 10 do capítulo 20 do livro de Atos diz assim: Paulo, porém, descendo
inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Sabe por que a Bíblia diz que Paulo descendo? É porque de fato ele desceu. Mas antes de Paulo descer, nós vimos que a igreja desceu na frente. Uma igreja que fica dependendo de pastor, de obreiro, para cuidar dos jovens, para cuidar das crianças, para cuidar dos adolescentes, para evangelizar, é uma igreja fadada ao fracasso. Paulo desce, e aqui tem as coisas interessantes, para conquistar os jovens para Cristo. Só conquistaremos os jovens e adolescentes se descermos. Aí você me pergunta, pastor, mas descer de onde? Descer de quê? Você lembra onde Paulo estava? Paulo estava no púlpito. É onde a maioria dos pregadores gostam de estar. Aliás, é onde eles mais gostam de estar. É no púlpito. Sabe por quê? É mais fácil falar, é mais fácil pregar do que viver. Mas esse pregador, ele era diferente. Ele desce. Ele desce. Se nós descermos, se nós removermos as barreiras, muitas vezes erguidas pela nossa hipocrisia, por uma religião que não vivemos, por uma religião formal, para conquistar os jovens para Cristo, nós temos que descer dessa religião vazia que vivemos, dessa religião teórica que vivemos. Observem que Paulo desce. Paulo desce e a inspiração diz que as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam pranteando. Talvez se fosse eu naquele momento, eu descesse para fazer algo, para fazer uma média, e olhasse assim, tocasse no Eutico e dissesse assim, é verdade, ele está morto. Mas não foi isso que o apóstolo Paulo fez. Além de descer, o texto diz que Paulo se inclinou. Esse se inclinar de Paulo pode-se entender como dar total atenção. Aí você pode se perguntar, mas Eutico estava morto? Sim, ele estava morto. Mas a atenção que Paulo dá ao se inclinar, ao se debruçar, ao dedicar tempo àquele jovem morto, Paulo se inclina, Paulo se debruça sobre ele. E eu pergunto para você, quantos jovens e adolescentes entram e saem na sua igreja sem serem percebidos? Porque você não se inclina para eles. Talvez porque você diz, ele está mesmo na janela, ou ele está fora mesmo, ou ele não quer nada com a igreja. Paulo desce, nós precisamos descer. Paulo se inclina, nós precisamos dar total atenção se queremos conquistar os jovens. Agora, a terceira atitude do apóstolo Paulo, a Bíblia diz que abraçando-o, disse para as pessoas que estavam chorando, não temas porque ele está vivo. Ah, meu irmão, meu amigo, meu colega de ministério, quantos jovens da nossa igreja estão na janela, às vezes estão até mortos, por falta de pastores que tenham a atitude desse pregador, do apóstolo Paulo. Pastor que o abrace. Pastor que se incline, que o abrace, que cuide. A palavra de Deus diz que Paulo abraçou o jovem morto. Talvez se fosse um de nós descêssemos apenas para dizer é verdade, ele está morto e não tem nada que a gente possa fazer. Ou talvez seja assim, é verdade, ele só caiu porque o sermão foi muito longo. Se eu tivesse pregado menos, se eu tivesse pregado menos tempo, nada disso. Paulo apenas abraça o jovem morto e faz uma poderosa oração.
Ele pede a Deus que devolva a vida daquele jovem. E Deus o assim faz. E Deus assim faz. Quantos jovens estão mortos nas igrejas e não recebem um abraço? Não recebe um afago? Não recebe uma demonstração de cuidado? Se nós queremos conquistar os jovens para Deus, nós precisamos descer, nós precisamos nos inclinar, nós precisamos abraçar esses jovens. A palavra de Deus diz, e eu quero que você acompanhe esse texto do livro Atos dos Apóstolos, com júbilo, diz a palavra de Deus, os crentes se reuniram no cenário, havendo participado da comunhão. Paulo ainda lhes falou largamente até a alvorada, ou seja, até o dia amanhecer. Quarta coisa que nós aprendemos para conquistar os jovens para Cristo. Não adianta nada se você acolhe o jovem, se você desce, se você se inclina, se você o abraça, mas se você não prega a palavra de Deus, se você não prega a verdade para esse jovem. Então nós aprendemos isso com o apóstolo Paulo. Ele abraça o jovem, ele se inclina sobre o jovem, ele ressuscita o jovem, mas a reunião não termina. A palavra de Deus diz que nós devemos ensinar a palavra de Deus aos jovens. Versículo 11 do capítulo 10. E subindo, diz a palavra de Deus, e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente até o amanhecer, até o alvorecer. E depois ele partiu. Irmãos, para conquistar os jovens para Deus, devemos pregar o que eles precisam ouvir e não apenas o que eles gostam de ouvir. Entenderam? O apóstolo Paulo não diminuiu o sermão, mesmo depois que o jovem caiu e foi ressuscitado. Aí você pensa, Eutico voltou para a janela? Você acha que ele voltou para a janela? Você acha que os outros jovens voltaram para a janela? Ficaram ouvindo o apóstolo Paulo, os ensinamentos da palavra de Deus até amanhã. Por que isso? Você pode levar os jovens da sua igreja para a pipoca, pode levá-los para a pizzaria, pode levá-los para qualquer lugar. Mas escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós só vamos conquistar verdadeiramente os jovens para Deus se nós levar a eles a palavra de Deus. E foi exatamente isso que Paulo fez nessa ocasião. E é exatamente isso que precisamos fazer. Para conquistar os jovens para Deus, não devemos pregar o que eles gostam apenas, mas o que eles precisam ouvir. Paulo não encerrou o culto após ressuscitar o jovem. Ele voltou a pregar até o dia amanhecer. E atenção, o versículo 12 desse texto diz assim, e partiu Paulo e levaram o jovem vivo e ficaram não pouco consolados. Quando Paulo partiu, seguindo a sua viagem missionária ao amanhecer, as pessoas levaram o jovem vivo e consolados. Irmãos, não podemos abrir mão dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Não podemos abrir mão de ver a juventude forte, de ver a juventude viva, a juventude santa, a juventude cheia da palavra de Deus. Diz as Escrituras que a igreja conduziu Eutico vivo
A igreja sentiu um conforto com sua restauração. A igreja há de ficar alegre quando vê os jovens levantados, os jovens em pé, os jovens envolvidos na missão. Os pais ficarão felizes ao ver seus filhos animados, comprometidos com a missão. Eu quero concluir essa reflexão nessa noite. A nossa primeiro encontro dessa série maravilhosa, Ele Desceu. E eu quero concluir dizendo para você, que é diretor de jovens aí na sua igreja, que é diretor de jovens, de adolescente, para você que é pai, e também quero falar para você que é pastor, ou que é presbítero, ou você que é obreiro, não é suficiente apenas ter jovens na igreja. Não é suficiente apenas ter na igreja os jovens e os adolescentes. Eles precisam ser conquistados para Deus. E para eles serem conquistados para Deus, nós precisamos descer. Nós precisamos nos inclinar. Nós precisamos abraçá-lo. E nós precisamos pregar a verdade para eles. Porque é unicamente a palavra de Deus que tem o poder de transformar Eúticos, de transformar Jeffersons, de transformar pessoas semelhantes a mim, pessoas semelhantes a você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus conceda a você e a mim a mesma fé, o mesmo tato e a mesma dedicação que o apóstolo Paulo tinha e que o apóstolo e a igreja demonstrou para o jovem Eútico. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Se de alguma forma essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixe o seu like, se inscreva no canal para receber todas as mensagens que ajudarão a edificar a sua vida espiritual. Deus te abençoe sempre.